O grupo de pesquisa em literatura, gênero e psicanálise acolhe a todos, todas e todos nesta manhã em nosso primeiro Congresso Internacional de Estudos Saramaguianos. Antes de darmos início à nossa palestra, temos alguns avisos. As perguntas devem ser a lista de frequências será enviada pelo chat ao término da fala do nosso convidado. Pedimos a todas, todos e todos que permaneçam com seus microfones desligados durante a exposição do professor para evitarmos microfonia. Esse do congresso online, as salas estão passíveis de serem invadidas. Neste caso, iremos fechar a mesma e automaticamente enviaremos o link novamente. Então, hoje temos o professor Derivaldo, ele possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Maísa, seu microfone está falhando, né? Da linguagem, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E doutorado em tempo, já que não está funcionando o áudio, né? Eu posso apresentá-lo aqui, né? O professor Derivaldo dos Santos. Obrigada, Guilherme. Nada mais. Possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado em Estudos da Linguagem também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutorado em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco e pós-doutorado pela UFMG. É professor associado 3 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor de Literatura Brasileira do curso de Letras, professor do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, atuando também no Prof. Letras Natal, Rio Grande do Norte, líder do Grupo de Pesquisa Estudos da Modernidade, Processo de Formação Cultural, UFRN, com pesquisas voltadas para os seguintes temas: representações líricas na poesia moderna, literatura e tradição, rastros, silêncio, memória social, ex-diretor do Núcleo Câmara Cascudo de Estudos Norte Rio Grandenses, ex-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da UFRN. Então, professor, pedimos, né, inicialmente desculpas, né, pelos percalços ocorridos, né, pelos vários percalços ocorridos. Realmente incontrolável, né, esses trâmites tecnológicos, né, mas deixamos aqui nossas sinceras desculpas, né, em nome da comissão, e a palavra é toda sua, professor. Pode ficar à vontade. Obrigado, professor. Então, bom dia oficialmente, né, a todos vocês. Dizer que é um prazer estar aqui compartilhando com vocês experiências, né? O congresso sempre é uma possibilidade da gente trocar conhecimento, trocar experiência, não é um espaço para que a gente ensine nada a alguém, e sim que a gente possa ter uma experiência de aprendizado, um aprendizado coletivo, né? Esses probleminhas que aparecem, né, no mundo tecnológico, principalmente nas circunstâncias em que a gente vive, né, que é aula remota, reuniões remotas sempre, então tudo isso ocorre com muita frequência. Então, muitas vezes eu tenho que parar minha aula e ou adiar também, porque isso não depende de nós, né? Depende de muita coisa. E quando não, a gente tem aqui e acolá um vizinho da esquerda ou da direita martelando as paredes, aí é que atrapalha tudo, né? Então, de modo que não precisaria nem pedir desculpas, porque eu sei que nem sempre as coisas funcionam como a gente quer, como a gente espera que aconteça. Certo? Então, hoje eu venho aqui falar para vocês sobre as figurações, né, do espaço e do tempo na obra de
Saramago, em particular, né, o recorte é As Pequenas Memórias e o Conto da Ilha Desconhecida. Eu quis trazer esses dois textos como objeto de análise e reflexão para aqui, porque são textos que eu venho já discutindo alguma coisa, né? Então, são coisas ainda inacabadas. E eu resolvi, assim, procurar me aproximar mais dos textos para que eu possa, quem sabe, finalizar um artigo, né? Que há muito tempo eu vinha fazendo e terminei deixando de lado. Então, eu aproveito para agradecer o contato feito pela Universidade Federal da Paraíba, em particular os organizadores deste evento, e, em particular, mais ainda, a figura de Mateus, né, que foi quem entrou em contato diretamente comigo e que a gente seguiu conversando acerca do evento, do congresso, né? Então, eu agradeço, né, e espero que eu possa trazer alguma coisa assim, de interesse de todos nós, né? Uma questão que é sempre interessante dizer, afirmar, pelo menos no lugar em que eu me encontro, né, no lugar que eu ocupo, que é o da literatura, que é sempre uma alegria imensa quando a gente tem a oportunidade para falar do texto literário, né, da obra literária e da ficção. Então, o texto literário ele tem uma especificidade ou um modo particular de ser e de estar no mundo que é capaz de nos transportar para outras realidades, né? Pelo menos uma realidade mais respirável para todos nós. Inclusive no combate, né? Aquilo que se faz no nosso cotidiano, né? Na nossa vida social, na nossa vida política, no contexto atual, certo? Que é negar o negacionismo que existe por aí. A literatura ela tem um poder de negar a negação. Isso é uma expressão de João Luiz Lafetard, quando ele discute uma palestra sobre a obra de Graciliano Ramos, intitulada O Herói Negativo. Então, a função, ele usa essa expressão a partir do texto do Adorno, a dialética negativa. Então, a concepção é sempre aquela, né? Antes de eu passar para falar sobre a questão do espaço, é que enquanto a realidade política, vamos pensar num momento, né? Então, enquanto a realidade política brasileira se dá como negação de tudo que foi construído, e eu não coloco esse tudo como se fosse também como se nós tivéssemos vivido em algum momento da história um ótimo geral, mas aquilo que foi construído com muito esforço, com muito debate, com transparência no país, e a gente vê no momento atual sendo destruído, negado. Então, contra essa negação, a palavra literária, né? A literatura ela entra como negação da negação, ou seja, ela nega a negação que é feita. Então, se ela nega a negação que é feita, é porque ela, a partir dessa negação, ela se apresenta como sendo ou apontando para novas possibilidades da existência, né? Então, isso significa dizer que a literatura ela traz como um elemento chave, explícito ou implicitamente, um modo de dizer que se caracteriza como uma espécie de demanda de esperança. Então, a literatura seria, nas palavras de um crítico que eu sempre sigo, seria uma sugestão de esperança na literatura. Mesmo quando ela se deixa, mesmo quando ela apresenta áreas de um certo pessimismo, de uma certa nostalgia, de um certo niilismo, eu sempre costumo dizer que é da vida em plenitude que a literatura quer falar. Então, isso significa dizer que vem à tona
ouvir a expressão do texto literário, aquilo que nós somos e aquilo que nós somos. Nós somos seres sociais e, ao mesmo tempo, marcado como tendo uma inerência própria nossa, que é aquilo que a literatura também quer sondar, que é a psique humana, que é as nossas implicações psicológicas e íntimas. Então, dito isso, eu gostaria de abrir, né, uma questão que é o seguinte: eu vou falar de 3 aspectos que estão relacionados à questão do espaço e tempo, certo? Que é uma questão cara aí, em particular no livro As Pequenas Memórias, que é o elemento, o componente autobiográfico, e a questão, portanto, envolve a autobiografia e um ponto-chave que é tempo e espaço. E, se possível, em função do tempo, eu vou articular uma questão também que a meu ver, pertinente nas memórias, uma reflexão sobre o narrador não confiável. Porque como é que se estabelece, se instaura na obra de memórias que, a princípio é um relato do mundo vivido, do mundo referencial, de quem escreve, de quem as narra, e como é que isso se dá também sob suspeita, né? Sob dúvida, sob incerto, sob a ambiguidade, certo? E o paradoxo, ou as incertezas, que são propriedades do discurso literário, do discurso ficcional. Então, só esses elementos eu vou puxando cada um, né? Mas para falar da memória, do espaço, né? Nas pequenas memórias, por exemplo, eu vou me distanciar um pouco daquilo que eu já falei em algum momento no passado, que é o imbricamento entre memória e esquecimento, certo? Então, é uma problemática que existe recorrentemente na obra, por ser um texto de memória, né? Então, você tem a lembrança e o esquecimento. Mas, teoricamente, eu não vou discutir essas questões, exceto quando falar sobre a questão do narrador não confiável, porque o foco é a figuração, né, do tempo e do espaço nessas obras. Para se ter apenas uma ideia de como existe na obra, né, tanto na obra Memórias, As Pequenas Memórias, quanto o Conto Ilha Desconhecida, eu vou pedir para que acho que é Guilherme passe o próximo slide, certo? Eu vou depois eu interrompo o slide para discutir uma coisa, o que eu escrevi, né? Então, eu vou ler sobre o que eu escrevi para contextualizar a questão teórica do tempo e do espaço e a questão também da historiografia quanto a esse espaço envolvendo a literatura, certo? Então, de pronto, a gente diria o seguinte, que como se trata de 2 gêneros diferentes, o conto da Ilha Desconhecida não tem tanto espaço assim para ser explorado, porque primeiro que é o conto se caracteriza por uma unidade, né? Ele tem uma unidade, ele tem uma célula dramática. Todo conto tem uma célula dramática. Então, todos nós sabemos que um conto ele não se passa em muitos lugares. Então, tudo é reduzido na matéria contística, né? Então, você tem o tempo reduzido, é condensado, o número de personagens é condensado, né? O espaço, né? O espaço é muito... são poucos espaços, então o núcleo da história se passa, certo? Em
pouquíssimos ambientes, e geralmente a célula dramática se dá num espaço mais consagrado. Então, isso significa que nesse momento, eu não vou projetar, porque o ponto da ilha desconhecida vai se dar basicamente em 3 espaços, né? Mais imbricados, sem ações. Então, a gente prevê apenas um espaço, que é a Porta do Rei, que é o limiar. Depois, quando o personagem, o homem, né, que não tem nome, o homem, ele vai à procura do capitão, a carta do Rei, que deu o barco a ele, que terminou cedendo, e depois se dá na embarcação em si, né, mas via mais sonho, tempo psicológico, o espaço, né, onírico. Então, por isso eu não vou projetar aqui. Mas para vocês terem uma ideia, então aqui, como é recorrente e tem de fato inúmeras possibilidades de se analisar, o texto de Saramago, As Pequenas Memórias. Então, eu trouxe apenas uma amostra aí de expressões retiradas aleatoriamente, diga-se de passagem, da trama narrativa, né? Ou seja, da trama narrativa que eu falo, a questão da memória relatada pelo autor. Então, tem expressões, o Tejo, a casa dos avós, o Paur do Boque Lobo, um lago, um pântano, uma alverca, calçada tosca, tábuas do embarcador, né? Caules tenros de ervas, barraca feita de ramas e palhas, navalhas verdes dos canaviais, um ninho abandonado, o tronco de um pessegueiro. Então, a geada brilhante sobre as ervas rasteiras, o rio Almonda, caminhos, estrada, então, ribanceira, a corrente que mal se move, a pele da água, o barco rústico, as fronteiras do sonho, valas, charcos, milharais, varanda das traseiras, aí nas traseiras das casas, que é o espaço da cozinha que o narrador se refere, né? Então, são inúmeras expressões. Então, a gente poderia fazer assim, né? Criar 1 ou 2 páginas só sobre expressões referentes ao espaço. E o que se segue a essas expressões, geralmente, é algo relacionado ao tempo, porque o tempo e o espaço andam imbricados um no outro. Então, eu vou depois eu vou fazer a leitura e apresentação, né, de alguns espaços, porque, como vocês veem, não dá para a gente analisar todos os espaços. Então, eu recolhi dentre esses, ou outros que não estão aqui, alguns espaços que apontam para as relações identitárias, relações sociológicas, certo? Para a vida íntima, para o medo, né, para o conforto. Enfim, são várias as possibilidades que nós temos do espaço. Então, eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu ler o texto, eu vou dizer mais ou menos, né, para a gente ganhar tempo, já passou muito tempo, né? Então, a questão do espaço ocupa hoje, né, tanto no mundo atual, né, quanto nos estudos especificamente literários, ocupa lugar central. Né? Ocupa lugar central. Então, no mundo que a gente vive, que alguns chamam de pós-moderno ou modernidade tardia, você tem espaços múltiplos, né? Espaços múltiplos, imagens que se projetam, que são criadas, né? Imaginárias ou não. No caso do texto literário, até os anos 80, os anos 90, não havia tanta preocupação assim com o objeto espaço. Não estou falando nem do tempo. O objeto espaço.
Por quê? Porque praticamente o interesse ou a formação de muitos dos intelectuais, dos estudiosos da literatura, estava voltado para o entendimento da obra literária em seu aspecto imanente, ou seja, formalista. Então, formalista. Então, essa concepção mais formalista da linguagem não é que impedisse, mas era um entrave a quem se interessasse para fazer estudos para além da especificidade do literário, ou seja, que saísse da leitura imanente. Por quê? Porque a forma literária era o primordial, né? Ocupava o primeiro lugar dos estudos literários. Isso não quer dizer que outros estudos não tivessem, não saíssem, né? Não saíssem desse arcabouço teórico, que era o formalismo. Mas era o que prevalecia, Como o próprio nome diz, imanência, né? Era um que se dava no próprio universo textual. Então, se havia uma espacialidade, essa espacialidade era centrada na própria obra. Aqui no Brasil, nós temos alguns autores que consagraram estudos, fazem parte de uma tradição de estudos espaciais que merecem destaque. Um é Antônio Cândido, por exemplo, quando ele discute o ensaio de Cortiço a Cortiço, onde ele analisa a obra de Aloysio Azevedo, né, o Cortiço. E o outro ensaio, que também já é uma tradição para quem estuda o espaço, é o estudo de Osman Lins, que foi publicado nos anos 70. Se não me engano, em 1976, para precisar a data. Esse estudo é um estudo sobre a obra de Lima Barreto. É o espaço romanesco em Lima Barreto. Então, são dois grandes estudos que merecem destaque. Mas, nas últimas décadas, dois grandes nomes têm dado uma grande contribuição, uma significativa contribuição para os estudos da espacialidade, né? Ou para os estudos críticos que envolvem literatura e espaço. Um é Osíris Borges Filho. Então, com o foco principal voltado para a topoanálise. Então, a topoanálise. Daqui a pouco posso falar um pouco sobre isso. Então, ele tem publicado vários textos sobre o estudo, né, ou análise da obra literária à luz da topoanálise. E Luiz Brandão, que tem especificamente um estudo mais voltado para a teoria do espaço literário. Então, são esses nomes que têm dado grandes contribuições ao debate contemporâneo sobre literatura e espaço, formando orientandos, né? Afirmando um espaço de pesquisa relevante para as nossas letras, ou nas nossas letras. Bem, a topoanálise, na perspectiva do Bachelard, na poética do espaço, aí a gente não pode esquecer. Eu vou tocar no que eu vou aproveitar na análise. No estudo de Bachelard, da poética do espaço, Bachelard significa uma relação de intimidade entre o homem, entre o ser e o espaço. É uma relação de cumplicidade entre o sujeito e o espaço em que ele ocupa.
Isso significa dizer que, na perspectiva do Bachelard, o espaço ele tem um valor ontológico de ser, de ser. Nessa perspectiva, que é ele que inicia com a questão da topoanálise, ele diz claramente que a topoanálise é um estudo do espaço e suas relações psicológicas íntimas com o sujeito. Íntimas com o sujeito, né? Então, ele cria várias categorias do espaço. É uma casa, um ninho, a concha, entre outros. E esses espaços, na perspectiva do Bachelard, são espaços felizes. São espaços de afetos. São espaços de aconchego, de segurança e de proteção. Isso significa o quê? Que, na perspectiva do Bachelard, espaços que tenham uma conotação ou que aponte para o horror, para o medo, para o pânico, não entra. Né? Esse tipo de espaço não entra na perspectiva do Bachelard, porque ele deixa claro que ele está tratando ali de espaços felizes, a expressão dele. Osíris Borges Filho, ele acrescenta algo a essa topoanálise. Por quê? Porque a perspectiva dele, que a meu ver é interessante, né? E não nega a perspectiva do Bachelard, é acréscimo. A perspectiva dele, é possível estabelecer o estudo do espaço considerando as suas implicações psicológicas, sociológicas, filosóficas, né? A implicação com a vida social, com a vida política, enfim, percebendo aquilo como o espaço impacta na vida das pessoas, seja no plano coletivo ou no plano individual. Então, ele acrescenta, né? Ou seja, o desenvolvimento que ele faz da teoria da topoanálise não entra em choque com a teoria do Bachelard. É um acréscimo, porque o Bachelard restringe o estudo a espaços felizes. E Osíris, ele amplia, porque ele vai falar de espaços topofílicos, que é o espaço visto por Bachelard, né, como sendo o espaço do afeto, do aconchego, da proteção, da referência, mas também existem espaços na literatura cuja caracterização é do medo, do pavor. Então, isso é um espaço na teoria ou na concepção do Osíris de topofobia. Topofobia. Então, imagens da casa que é de aconchego, que é de felicidade, e você tem um espaço topofílico, né? Conforme pensamento também de Bachelard, que é o espaço da felicidade, da alegria, né? Do conforto. Mas você também tem o espaço de topofobia, que é o contraponto a isso. Então, esses dois espaços, eu acho que é interessante pensar, porque eu vou retomar, eu não vou ler a teoria, apenas para a gente ver como é que se dá na obra, né? O que eu coloquei como projeção no slide são apenas passagens das obras que eu posso dialogar com vocês na questão teórica, né? Bem, isso do ponto de vista da análise, da topoanálise, né? São esses espaços. Mas tem uma teoria, que é a teoria do Bakhtin, certo? E a teoria do cronotopo. E essa teoria do cronotopo, ela compreende a um só tempo o estabelecimento unívoco, um imbricamento entre o espaço e o tempo. Entre o espaço e o tempo. Essa relação de imbricamento significa dizer que o tempo não é pensado sem o espaço e nem o espaço é pensado sem o tempo. Então, em todo o texto literário, nós temos um personagem, por exemplo, que ele ocupa algum lugar. Mas ele ocupa algum lugar num determinado tempo. Então,
Se esse tempo aqui, o livro, né, ou a obra literária se refere, ele é sucessivo ou não, aí é uma questão a gente perceber quais são os artifícios, quais são os recursos adotados pelo autor em sua obra, para que a gente perceba se o movimento do tempo é um movimento linear ou se é um movimento de antecipação e de avanço, né? Ou seja, se é um tempo de ordem mais psicológica, mais intenso dentro de nós, ou se é um tempo mais de ação, aquilo que nós realizamos. De toda forma, a concepção de Bakhtin é essa, certo? Em que o tempo e o espaço caminham lado a lado, né? E o Bakhtin, no livro Forma do Tempo e do Cronotopo, né? Ele dá várias pistas ou várias categorizações, ou como se queiram chamar, várias classificações desse espaço. Então, se Bachelard, na sua poética, alguns espaços como a casa, o ninho, né, a gaveta, com valor ontológico, Bakhtin vai dar outras relações espaciais, que é, por exemplo, o cronotopo da estrada, do castelo, né? E os seus motivos, né? Motivo de encontro na estrada, o cronotopo do idílio, da natureza, né? Então você tem em Bakhtin, são várias, o salão de visita, então são vários espaços geográficos que ele chama de cronotopo. Agora ele chama de cronotopo esse espaço, seja o salão, seja a estrada, porque tem simultaneamente alguém pisando um lugar, ocupando um lugar, certo, envolvido pelo fator tempo, né? Pelo fator tempo. Seja um tempo sucessivo, né? Ou seja um tempo de introspecção. Bem, a esse se junta também o tempo da narrativa de Benedito Nunes. Então, o tempo da narrativa de Benedito Nunes também é essa relação espacial, certo? Que eu vou ler rapidamente para vocês aqui, isso é apenas um espaço, né? Então, eu comento a fala do Benedito Nunes sobre o seguinte, ele diz, já do ponto de vista de uma fenomenologia da experiência perceptiva, o temporal e o espacial nas artes formam domínios mutuamente permeáveis, que não se excluem. É, portanto, uma mútua permeabilidade, tempo e espaço. Trata-se de uma convergência entre o tempo e o espaço, de modo que o espaço se precipita em direção ao tempo e que este também se movimenta em direção ao passado. Uma unidade de consagração entre o quando, que é o tempo, e onde, que é o espaço. Então, Benedito Nunes, que, embora ele priorize, certo, em seu texto, como o próprio título sugere, né, o tempo da narrativa, em que ele consagra praticamente todas as páginas ao fator tempo, ele reconhece que o espaço caminha lado a lado com o tempo. Então, o tempo se dirige, né? Se precipita em relação ao espaço, e o espaço, por sua vez, se precipita em relação ao tempo. Então, isso pode, inclusive, significar uma tensão, aquele que vivencia tanto um quanto o outro, né? Porque tanto o espaço quanto o tempo tem implicações do sujeito, seja em sua vida social, seja na sua vida psíquica ou íntima. Por favor, vamos chegar à teoria e vamos passar por algumas passagens. Pode passar no slide. Então, uma das coisas... Pode voltar, por favor.
Não, é o anterior mesmo. Então, você tem... Pode voltar, viu? Por favor. Pronto, aí passa o próximo. Próximo, aí. Então, eu disse há pouco que iria falar também sobre a autobiografia. Porque é um estudo, uma reflexão sobre o texto literário que se dá, certo, recorrentemente pela memória de quem escreve. Então, o próprio narrador, ele diz que o que está ali desenhado, narrado, descrito, em cada gesto, cada palavra, cada frase construída, elaborada, rememorada, de uma vida rememorada, são as pequenas memórias. Ele justifica por que são as pequenas memórias. Porque são as memórias pequenas de quando ele foi pequeno, criança. Então ele diz, sim, as memórias pequenas de quando fui pequeno, simplesmente. Então, é a justificativa que ele dá dessas memórias. Então, significa dizer que existe no romance, nessas pequenas memórias, recorrentemente, uma rememoração do passado vivido, e esse passado vivido está, certo, ancorado no tempo criança. Né? No tempo de criança. Bem, uma questão que está por trás disso aí é a questão da autobiografia. Então, se o autor está narrando as suas próprias memórias, logo se percebe logo se tem uma compreensão de que aquele texto ele está recheado de vivências pessoais. E se ele está recheado de vivências pessoais, significa dizer que o relato ele é autobiográfico. Né? Isso está no livro de Philippe Lejeune, certo? Que é o Pacto Autobiográfico, certo? Que ele vai falar sobre os diários, né? Por exemplo, né? Então, isso, cartas, esses gêneros. Mas a autobiografia se inscreve também no espaço romanesco. Né? Então, seja partindo de reflexões referenciais vividas, seja na própria ficção. O que se percebe é justamente a presença de elementos da vida, do mundo referencial do autor em sua obra. No entanto, é importante a gente destacar, para pensarmos também as pequenas memórias, que não necessariamente o autor vai estar preso, certo, ao relato referencial. Então, o que significa isso? Significa dizer que o autor das memórias, ele pode, inclusive, inventar coisas. Ele pode rememorar o vivido, mas pode também, a partir do vivido, ele recriar, inventar, imaginar mundos vividos por uma série de questões. Às vezes, em nome do artifício literário, e às vezes por uma questão de lapso, né? E de distância do tempo. Uma coisa é você narrar aquilo que você está vivendo naquele momento, e outra coisa é você narrar, por exemplo, quando você está adulto, sobre a sua infância. Então, muita coisa pode se perder nesse intervalo de tempo. De toda forma, é importante, né, dizer que, ora, a questão do espaço onde se residem elementos autobiográficos, num dado momento na historiografia literária e crítica, a gente não discutia muito, né? Porque como eu falei antes do espaço, em relação à leitura imanente dos formalistas, no período estruturalista, por exemplo, Roland Barthes cria um texto chamado A Morte do Autor. E aquilo ali, aquela morte do autor,
representava simbolicamente a morte de quem escreve, ou seja, era uma concepção que a presença do autor na obra não havia, porque o autor não existia, o que existia era o texto. Então, a concepção estritamente estruturalista, morte do autor. O Roland Barthes, ele volta à questão, anos depois, né, mais recentemente, recentemente ele já morreu, né, pós o texto da morte do autor, no livro A Preparação do Romance. E ele escreve um texto chamado A Volta do autor. E essa volta do autor significa o autor, a vida como obra, né? A vida como obra. E nesse texto, A Vida como Obra, ele reconhece que, seja um texto memorialístico ou não, existe traços, marcas identitárias, pedaços do sujeito, uma visão de mundo do sujeito. Existe uma marca autoral ali dentro. Então, não impede de ser memória, ou ser texto da não memória, um texto narrativo, um romance histórico, por exemplo, né? O que Roland Barthes faz é a visão de que o autor não morreu, ele volta. Obviamente que essa volta do autor não é uma volta literal, né? Ele vai chamar isso de biografemas, né? De biografemas, traços do sujeito, pedaços de sua história que estão ali dentro, bio, vida, né? E obra. A obra literária, ou seja, vida na grafia, na escrita. Então, isso é importante para que a gente possa perceber o quanto há nas memórias de fidelidade à vida real, mas quanto há também de jogo fictício nessas memórias, nesse espaço do tempo. Por favor, pode passar. Então, lendo as pequenas memórias, você vê tanto espaços físicos, como espaços da natureza, como tempo psicológico, como tempo físico, tempo do relógio, né? E essa recorrência a gente pode ver em vários momentos, em vários episódios narrados pelo autor. No final da minha fala, com essa questão da autobiografia. Então, no espaço físico, a gente percebe, né? A aldeia chamam-lhe Azinhaga. Está naquele lugar, por assim dizer, desde tempo, desde os alvores da nacionalidade. Ele fala depois em estupenda veterania da idade, né? Então, depois ele vai falar sobre o rio, sobre as margens do rio. Então, são relações espaciais, mas, ao mesmo tempo, temporais, porque ele circunscreve diretamente aí nesse espaço físico e no espaço da natureza. Né? Questão da Zinhaga, que é a aldeia. Por favor, pode passar. Como são muitos slides, eu vou só tocar no assunto e se tiver alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa conversar depois, no final. Então, existe, como Osíris Borges Filho fala, tá, em Literatura e Espaço, uma recorrência do espaço com suas implicações também psicológicas, seja pela ordem do tempo ou não. Né? Então, mas significa dizer que o que há de representação no espaço tem diretamente a ver ou implicações com a vida psicológica de quem está nesse espaço mergulhado. Então, nós temos aí, ó, a menos de 1 quilômetro das últimas casas para o sul, o Almonda, que é esse nome do rio da minha aldeia. Então, veja bem, o Almonda é o rio, o nome do rio da minha aldeia. Essa expressão rio da minha aldeia vai reaparecer praticamente no final das memórias. E lá, literalmente, ele cita o poeta Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa. Ou seja, ele insere nessas memórias, ele insere
o componente intertextual, né? Então, todo mundo conhece o poema sobre o Tejo, né? O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, mas o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. Então, Saramago retoma, né, essa concepção que liga o sujeito em suas questões psicológicas, afetivas, em relação ao seu mundo, ao seu chão, né? Então ele recria, ele traz para esse espaço da memória, para dizer que ali naquele espaço, naquela aldeia, naquela pequena aldeia, que depois ele vai caracterizar como pobre, rústica, certo? Ela é representativa, ela significa, certo? Para o seu estado de espírito. Então, em nenhum momento ele vai falar sobre o Tejo com essa grandeza, né? Com essa grandeza. Então, mais uma questão aí, ó. Desde tão distantes épocas, né, a gente nascida e vivida na minha aldeia aprendeu a negociar com os dois rios, quais sejam o Almonda e o Rio Tejo. Certo? Então, mais uma vez, você tem implicação afetiva nesse espaço, né? Ele reitera isso várias vezes. Então, você tem épocas distantes e, ao lado dessas épocas distantes, pessoas vividas, nascidas na minha aldeia, no particular, no mundo particular. No mundo particular. Pode ir para outro espaço. Então, foi nestes lugares, então, essas implicações afetivas e psicológicas vão sendo representadas, ganhando relevo durante a narração, né? Então, são muitas. Então, vou aqui só alguns pontos, né? São muitas. Então, foi nestes lugares que vinha ao mundo. Foi daqui quando ainda não tinha 2 anos. Meus pais, migrantes empurrados pela necessidade, me levaram para Lisboa. Mas observe que essa migração para Lisboa provoca ali também uma espécie de desenraizamento, porque é como se ele fosse arrancado do chão, retirado, né? Migrasse para um outro espaço, para um mundo estranho, sendo, portanto, esvaziado de sua relação afetiva com o seu chão, que é, portanto, um espaço que propicia uma relação identitária do homem. Então ele diz, ó, me levaram para Lisboa, para outros modos de sentir, pensar e viver. Esses outros modos de sentir, pensar e viver é também o de vivenciar outras culturas, experimentar o estranho, né? E interessante que nesse intervalo aí, onde ele está fazendo esses relatos, certo? Quando ele diz que quando volta à aldeia, ele vê que é uma denúncia que ele faz. Ele vê que as oliveiras foram praticamente todas destruídas, certo? Em nome, né, de uma comunidade europeia que bancava os latifundiários para plantarem milho. Então ele faz um longo parágrafo sobre isso para estabelecer nessas memórias um teor crítico, um teor de crítica social. Ele vai lamentar, inclusive, que embora se plantasse o milho, ali não havia mais a lagarta verde que ele via, certo, no cotidiano das oliveiras. Então ele lamenta e chega ao ponto de dizer que ali não é mais o meu espaço, ali não é a minha paisagem, ali não é a minha paisagem. Por quê? Porque ela foi modificada pelo homem, né? Aí só eu sabia, diz ele, né? Sem consciência de que eu sabia que nos ilegíveis folhos
do destino e nos cegos meandros do acaso havia sido escrito que teria de voltar a água para acabar de nascer. Então, observe como a ida dele, mesmo na infância, para o grande centro, né, Lisboa, simbolicamente provocou uma morte simbólica, porque o distanciou de seu berço, de sua fonte primeira, de sua terra, de seu chão. Então, ele diz que teria, né, ele tinha essa consciência de que um dia voltaria a essa aldeia para acabar de nascer, ou seja, para interromper aquilo que foi interrompido, né? Então, ou seja, a sua infância, a sua adolescência, ou seja, os momentos não vividos que foram negados. Por favor. Então, como ele diz lá, para justificar o título, né, são as memórias de minha infância. Então, durante toda a infância, o tempo, né, e também os primeiros anos da adolescência, essa pobre e rústica aldeia, o espaço, com a sua fronteira rumorosa de água e de verdes, foi o berço onde se completou a minha gestação. Veja que imagem belíssima, né? Foi o berço onde se completou a minha gestação. Então, foi o berço, certo? Que foi interrompido. Por isso, ele diz anteriormente, e tem certeza que voltaria, certo? Para poder nascer de novo na sua terra. O reencontro do eu consigo mesmo e é o reencontro do eu com o seu chão, com o seu berço. Por favor. Então, como vocês percebem, é um imbricamento entre o tempo, o espaço e suas implicações afetivas no sujeito, né? Porque mexe com o pensamento, com as suas sensações e com a sua identidade. Então, isso significa dizer que a leitura do espaço na literatura não significa apenas uma caracterização do espaço em si, mas as implicações que esse espaço promove, né, no comportamento, na vida íntima, psicológica e social do sujeito. Então, nós temos também o cronotopo, que é lá da concepção do Bakhtin, que é o idílico. É um dos cronotopos que ele fala, certo? Que é o mundo pastoril. Esse mundo pastoril é uma recorrência praticamente em todas as memórias da infância de Saramago. Então, tá, praticamente em toda a página tem essa relação dele com as fontes, com os montes, com as ruas, com o colégio onde ele estudou, né? No Liceu Gil Vicente, por exemplo. Então, está repleto disso. São espaços diversos, mas esse idílico portanto, a relação do homem com a natureza. Esse espaço a que eu me referi há pouco, do Liceu Gil Vicente, já tem uma outra conotação, né? Que é na formação intelectual cidadã do sujeito. Mas tem um espaço que Bakhtin chama do cronotopo, que é o cronotopo da natureza. E como é que isso ocorre, né, nas pequenas memórias? Nós temos a criança que eu fui e não viu a paisagem. Então, a criança que eu fui e não viu a paisagem tal como o adulto. A comparação, como o adulto. Não viu a paisagem tal como o adulto. Em que se tornou, seria tentado a imaginá-la desde a sua altura de homem. A criança, durante o tempo que eu fui, estava simplesmente na paisagem. Fazia parte dela. Observe que anteriormente o sujeito falou sobre o sujeito, na voz narrativa, anunciou
a sua relação do espaço, vendo esse espaço, sentindo esse espaço como o berço, para onde ele desejaria voltar a nascer. Tá? E aqui ele está dizendo que o sujeito e paisagem, sujeito e espaço se fundem um no outro, naquela experiência da infância. Então, a criança estava simplesmente no espaço, na paisagem. Então, essa inscrição do eu no não eu, é importante frisar que na teoria do Bachelard, significa mesmo a inscrição do eu no não eu, ou seja, o eu, sujeito, e o não eu, a casa. Então, naquela concepção desse espaço da casa, Bachelard vai dizer o seguinte, que da mesma forma que o eu, que nós cuidamos, zelamos pela casa, a casa, por outro lado, também zela por nós, porque ela nos guarda, né? Ela nos protege. Então, é como se você tivesse esse eu dentro dessa paisagem em casa. Por outro lado, a paisagem também dentro de você, porque é uma relação afetiva, de cumplicidade. Então, é a fusão do eu e do espaço, portanto. E o que nós temos aí é uma questão da natureza, portanto, um cronotopo idílico, né? Que lá na frente vai se tornar pastoril mesmo, né? Por favor. Então, aqui tem um poema, é um fragmento do poema de Saramago, que ele diz quando criou, né, esse poema, que chamou Protopoema, e também ele está inserido nesse contexto das memórias, não aleatoriamente, porque tudo é pensado na literatura, né? É também uma fusão, um imbricamento entre o eu e o espaço. Então, em vários momentos, quando ele fala sobre esse novelo emaranhado da memória, ele fala, certo, que é um rio que está ali, né? E o que é que ocorre? Ele diz que corre-me, na verdade, corre-me nas mãos, ao espaço, as mãos, agora molhadas, toda a água que passa entre as palmas abertas. Toda a água, né? E, de repente, não sei se as águas nascem de mim ou para mim fluem. Ou seja, se as águas partem do eu para o rio ou se partem do rio para o eu. De toda forma, certo? Isso sugere, mais uma vez, o imbricamento entre o eu e o espaço, ou seja, o eu está dentro dessa paisagem. Está dentro dessa paisagem. E ele vai retomar essas questões aí, reiterar, aliás, né? Quando ele fala, olha, continua a puxar, que é puxar pela memória, né? Já não a memória apenas, mas o próprio corpo do rio. Corpo do rio. Sobre a minha pele navega barcos. Se sobre a minha pele navega barcos, eu sou o próprio rio. Meu corpo tem imagens de movimento, né? Então você tem, portanto, algo que se movimenta, portanto, o corpo não estagnado, permanente movimentação. Então, sobre a minha pele navega barcos e sou também os barcos. Então, esse sujeito ele é quase que absoluto, porque compreende tanto ele mesmo, o eu, quanto o não eu, os espaços a que ele se refere. Então, os céus, os cobres, né? E os cobres e os altos chopos. E mais, certo? A imagem, né? Que vagarosamente o tempo, vagarosamente deslizam sobre a película luminosa dos olhos. Nesse poema, ele também vai, né, reiterar, uma vez, o rio com ele mesmo, né? Ao fundo do rio e de mim.
ao fundo do rio de mim desce como um lento e firme pulsar de coração. E nesse movimento do pulsar, ele diz que aí se fundem numa só verdade as lembranças confusas da memória. Então, veja bem, ele está falando de memórias e lembranças confusas da memória. Isso vai ter desdobramento lá na frente, né? Em lembranças confusas de memória. Embora eu não vá discutir, como eu disse, a questão da memória em si, né? Se fundem, né? Ou se confundem. Memória, portanto, vulto, o tempo futuro. Então, isso significa dizer o quê? Que você tem um movimento que parte do passado para o presente, do presente para o passado e também para o futuro. Então, significa, portanto, uma convergência do tempo, uma convergência dos tempos, né? Ou seja, não há apenas um contínuo da história, não há apenas uma sucessão de datas. Então, você tem antecipações e avanços, recuos e avanços. De toda forma, essa lembrança ela é confusa em vários episódios rememorados por Saramago nessas memórias. Por favor. Então, eu falei há pouco que em Bachelard você encontra uma concepção do espaço feliz, da imagem da casa como espaço feliz. Mas nem sempre a casa representada na literatura e nas artes, ela é um espaço de felicidade, como eu disse, de aconchego nem de afeto. Muitas vezes ela é o contrário. Ela é uma representação do medo, do trauma, né? Do horror. Então, quando nós estamos diante de um texto em que a imagem que nós temos da casa é uma imagem de felicidade, então isso significa imagens topofílicas. Topofílicas. E nessas imagens topofílicas, o espaço é aquele berço a que se referiu o narrador, ainda há pouco, né? Ou seja, o porto seguro. Então, nessa concepção, a casa é consagrada por Bachelard como sendo um espaço de afeto, um espaço de felicidade e de aconchego. É um ninho, né? É um espaço protetor. Então, é meu porto seguro. Então, Bachelard diz que a casa tanto está no homem como o homem está na casa. O eu ocupa o não eu, na mesma medida que o não eu, que é a casa, ocupa o eu. Então, nós zelamos a nossa casa, mas a casa também, certo, nos zela, né? Desculpa, nos zela por quê? Porque ela nos dá abrigo. Ela é o nosso abrigo, é o nosso porto seguro. Então, é uma relação de intimidade do homem com a casa. Isso é, na perspectiva do Bachelard, um estudo, certo, a topoanálise, porque Bachelard discute o espaço íntimo. Esse espaço íntimo é quando você tem, portanto, um espaço de aconchego, de abrigo, que pode ser um ninho. Então, a casa ela pode ser metaforizada por um ninho, né? Um ninho protetor, né? Então, inclusive, o ninho vai estar lá no outro conto, o conto da Ilha Desconhecida, né? Então, isso é representativo. Então, o ninho é a imagem da concha, que são espaços protetores, que significa dizer que a casa, independentemente do tamanho que ela seja, ou grande ou pequena, ela é nosso cantinho no mundo. Ela é nosso cantinho no mundo, né? Então, não importa se a casa tem 10 metros ou se tem 100, né? Se ela é assim assada. A nossa casa é a nossa aldeia, é o nosso berço, é o nosso cantinho no mundo, porque ela passa a ganhar uma representação de útero materno. A casa passa a ser de útero materno. E como é que isso aparece aí? Ó, já não existe a casa em que nasci.
Mas esse fato é-me indiferente, porque não guardo qualquer lembrança de ter vivido nela. E nesse momento aí, ele está falando da casa do avô paterno, tá certo? Mas veja depois. Também desapareceu num montão de escombros a outra, aquela que durante 10 ou 12 anos foi o lar supremo. Então veja a relação, o lar supremo. Portanto, é uma imagem topofílica, o mais íntimo e profundo, a pobríssima morada dos meus avós maternos. Então, a relação afetiva dele é com a casa dos avós maternos. Então, ele chama de lar supremo, o mais íntimo. Então, são imagens da casa que pode ser vista, estudada, analisada à luz do pensamento de Bachelard, porque representa uma concha protetora, um abrigo. Essa casa é simbolicamente o útero materno, a nossa primeira morada. Nossa primeira morada. Então, quando ele foi tirado para Lisboa, significa que ele foi retirado dessa sua primeira morada. Simbolicamente, a sua primeira morada, que é o espaço de intimidade. Ele vai chamar a Índia de mágico casulo, onde sei que se geraram as metamorfoses decisivas da criança. No entanto, ele chega a dizer o seguinte, que pelo poder da memória, né, ele pode recompor a casa, pelo poder da imaginação, né, que ele diz, pelo poder reconstrutor da memória, posso levantar em cada instante as suas paredes brancas, né, planar a oliveira, plantar, viu? Plantar a oliveira que dava sombra à entrada, abrir e fechar. Então ele pode fazer tudo pelo poder da memória. Ele tem essa relação afetiva. O meu porto de abrigo na Azinhaga, na aldeia, tivesse sido sempre a casa dos meus avós maternos. E o relato que ele faz em relação aos avós paternos é meio que traumático, né? Que se cura. Então ele fala, por exemplo, quando a avó materna, Carolina paterna, né, vai beijá-la, é uma coisa assim, sem, em outras palavras, sem sangue, sem corpo, sem alma, né? Então a relação dele é com os avós. Por favor, está finalizando isso aí, essa parte. Então, imagens da casa também vai aparecer na casa topofóbica, né? E já não é alcançada na concepção do Bachelard, mas do Osíris, a topofobia. Então ele diz, olha, veja que é uma outra representação. Esta casa da rua dos cavaleiros, veja que estou falando de espaço, né? Com a sua escada estreita, é também um cronotopo, que aí pode estar suspenso, pode ter encontros indesejados em alguns romances, em alguns contos, né? Então, a sua escada estreita e empinada está ligada ao meu tempo dos pesadelos. A dormir ou de olhos abertos. Pois bastava que a noite chegasse e os recantos começassem a encher-se de sombras, para que de cada um deles um monstro estendesse as garras na minha direção, aterrorizando-me com diabólicas caretas. Bem, esse espaço aí não pode ser pensado como sendo um espaço topofílico, porque não é um espaço de felicidade, ao contrário, é um espaço de horror, certo? De temor, é um terror que está aí, portanto, de pânico. A esses espaços, Osíris chama de espaços topofóbicos. Então, ele vai chamar de topofolia, que compreende dois grandes espaços, é o espaço topofílico e o espaço topofóbico. Então, o topofílico é aquele da felicidade, do aconchego, do abrigo, e o espaço de topofobia é o espaço do horror, do que causa medo, do que causa trauma. Por favor. Então, vamos passar para o outro, essa questão mesmo da relação tempo e espaço. Tá? Bem, nós chegamos
ponto em que esses espaços trazem uma relação, hora de certeza em relação àquilo que é rememorado, hora de incerteza do que é relatado, né? Então, eu pensei, né, que a obra pode ser pensada, de Saramago, ainda que o viés aí seja autobiográfico, memorialístico, ele pode ser pensado à luz da concepção de narrador não confiável dessas memórias. E eu vou explicar por quê. O benefício da dúvida. Então, nós temos, depois de muito caminhar, ainda ao amanhecer, vinha longe. Achei-me no meio do campo, espaço, né? Com uma barraca feita de ramos e palha, espaço. Ali dormi. Quando despertei, na primeira claridade da manhã, também tempo, né? Em lugar, em espaço, e saí esfregando os olhos para a neblina luminosa que mal deixava ver os capôs ao redor, senti dentro de mim, se bem recordo, se não estou a inventar agora, que tinha finalmente acabado de nascer. Mas observe que ele, se bem recordo, se não estou a inventar agora. Em seguida, essa passagem diz o seguinte: se a memória não me engana, se não estou a juntar enxovalho ao pavor. Os donos do cão eram um cão que quase que o mordia, né? Os vizinhos dele, tá certo? Então, como ele corre, né, para se livrar do cão, ele diz que os vizinhos riam dele, né? Ali e tal. Bem, mas o que importa é essa caracterização do incerto nessas memórias. Se a memória não me engana, se não estou a juntar enxovalho. Por favor. Então, isso chamou de o benefício da dúvida, né? Por que o benefício da dúvida? Porque o próprio narrador, por favor, passe o slide. Estão me ouvindo ou caiu a... Oi? Eu estou ouvindo, professor. Me ouvindo, professor? Obrigado. Eu pediria ao monitor que passasse o slide. Cadê o Guilherme? Eu acredito que a internet dele tenha caído, porque ele não está aqui na sala. Ah, deu certo. Então, veja bem essa problemática, né? Como é muito recorrente na obra, né? Eu dei alguns exemplos, mas existem vários outros. Não tenho dúvidas, porém, de que algo ficou em suspenso naquela noite. Ou pensando melhor, talvez não. Talvez a atitude dos malquistos vizinhos do Mourão do Coelho tivesse sido simplesmente a segunda lição que eu andava a precisar. Que seria uma eventual pisa, porque ele vê a mulher, aí chama a mulher de pesuda, né, que era um apelido. E aí você tem uma sugestão, né, preconceituosa, e a mulher tem uma expectativa que vai relatar para o marido e ele fica com medo, né, porque chamou de pesuda. Bem, mas o que aqui está é assim, essas expressões, né? Tem a ver com o tempo, né? Aquilo que está sendo rememorado por ele. Eu penso, ou pensando melhor, talvez não, talvez é isso e aquilo. Aí esse benefício da dúvida, ele reitera afirmativamente, dizendo, ó, finalzinho aí, ontem, na verdade, eu também tive os meus toques de dislexia. Aí ele diz, devo ter sido eu quem inventou o chamado benefício da dúvida. Em alguns momentos, ele reitera firmemente, lembro bem disso aqui.
lembro, mas em outros momentos ele joga, ele cria uma espécie de adorno da dúvida sobre aquilo que ele rememora. Portanto, cria ambiguidades. Ao próximo. Bem, esse cronotopo do corpo erótico, da cama, né? A cama, o espaço. Então veja que tem a questão sempre do espaço íntimo. São as descobertas feitas na vida infantil e é relatada de forma com um viés humorístico, né? Com um viés humorístico. Então ele diz, quanto à Domitília, fomos apanhados um dia, ela e eu, metidos na mesma cama, a brincar ao que brincam os noivos. Então é um momento de descoberta. Ele diz, pergunto-me que idade teria nessa altura. Mais uma dúvida, né? O verbo está no pretérito, no futuro do pretérito, aliás. Que teria nessa altura, e creio que andaria pelos 11 anos, ou talvez um pouco menos. Então ele tem dúvida, mas ele relata com humor essa relação de intimidade com Otília. Passe, por favor. Aqui ele também reitera, né, isso que é do espaço íntimo e da descoberta amorosa, né? Ele diz, foi também na rua Padre Sena Freitas que dormi, ou não dormi, parte de uma noite com uma prima. Nós estávamos deitados na mesma cama, ela da cabeceira para os pés, eu dos pés para a cabeceira. Diz que é a precaução inútil das ingênuas mães. Ou seja, as mães deixaram que os dois ficassem a sós na cama, mas um ao contrário do outro, né? Enquanto elas retomavam na cozinha, que ele vai chamar depois de traseiras da casa. Enquanto elas retomavam na cozinha a conversa que não devíamos ouvir, porque criança, né? E que haviam interrompido para os levarem à cama, onde com suas próprias e carinhosas mãos os taparam e aconchegaram. Nós, depois de alguns minutos de ansiosa espera, com o coração aos saltos, debaixo do lençol e da manta, às escuras, demos começo a uma minuciosa e mútua exploração tátil de nossos corpos. Então, ele vai relatando, trazendo histórias vivenciadas, né, acrescidas do imaginário ou não, de sua vida infantil. É interessante que no texto de Bachelard, A Poética do Devaneio, até onde ele trata da questão da infância, ele vai relacionar a infância também à vida adulta, dizer que todo adulto traz consigo, em seu peito, em sua alma, algo da infância. Não é infantilização do adulto, que isso é uma patologia, certo? Mas a sensibilidade, aquilo que tem de imaginação, de fantasia, de sonhos, de visão cósmica. Então, isso está na criança, essa visão cósmica da criança. Esse mundo de sensibilidade está na criança e acompanha a vida do adulto. Se o adulto silencia ou não essa voz da criança dentro dele, é um caso a se pensar, a se estudar. Porque muitas vezes isso é silenciado em nome de uma objetividade do mundo, em nome da objetividade do mundo, da técnica, né? De uma razão que a gente incorpora no nosso dia a dia e na nossa vida, e muitas vezes objetiva o nosso ser. Na Poética do Devaneio, Bachelard mostra como, nessa objetivação do ser, você tem residindo aí a infância. E isso é importante, embora eu não tenha discutido, porque Saramago está falando dessa infância na perspectiva dele enquanto adulto. Então, isso significa que a criança que reside nele não morreu. Pode passar, por favor.
Professor, eu creio que esse foi o último slide, esse aqui, que nós temos um trecho dizendo, foi também na rua Padre Sena Freitas que dormi. O senhor vai comentar sobre esse último? Posso voltar ao compartilhamento? Pode voltar. Sim. Certo, Não, mas eu professor. acho que o que eu iria falar é sobre essa questão mesmo. Ele não precisa, não. Porque os espaços, por exemplo, do conto da Ilha Desconhecida, são espaços mais introspectivos. Eu retomo a apresentação, professor? Não precisa não, porque eu não coloquei, né, eu não enviei, na verdade. Eu vou falar aqui, já está tarde, eu vou falar basicamente do conto, certo? Mas eu gostaria de retomar a questão para finalizar essa questão dos espaços múltiplos que existem, né, nas memórias, retomar e acrescentar algo sobre esse narrador não confiável. Né? Então, nós temos no texto do Davi Lodge, que é da arte, que é a arte da ficção, ele tem um ensaio, um pequeno texto intitulado O Narrador Não Confiável. E o que é que como é que se caracteriza esse narrador não confiável? Dentro de tudo isso, dentro dessa perspectiva que se trata, que nós estamos diante de um texto autobiográfico, que a priori é um relato da realidade vivida. Mas se nós considerarmos esses impasses entre a certeza e a dúvida que é gerada no decorrer de todo o relato das memórias envolvendo vivências da infância e espaços vividos, então, se bem recordo, então ele chega, inclusive, a dizer o seguinte, que não sabe se aquilo ali não passa de adorno literário. Então, isso significa, a meu ver, que existe nessas memórias, que a princípio é um relato da experiência vivida, existe um componente ficcional, que é gerador de ambiguidade. E nessa memória existe, portanto, nesse espaço uma espécie de apetite do desejo, né? A dúvida, é uma configuração de um narrador não confiável nessas memórias. Então, o que significa esses narradores não confiáveis? Narradores não confiáveis, eu vou lendo aqui, são invariavelmente personagens inventados que participam da história que contam. Mas, não necessariamente, eu diria, inventados. Né? Pode-se ter um narrador não confiável a partir de uma realidade construída, vivida, que é o caso do autor dessas memórias, né? A representação que ele dá à infância, ao mundo infantil. Né? Bem, um narrador onisciente seria impossível, segundo a perspectiva do Lodge, ser um narrador não confiável. Por quê? Porque o narrador onisciente é aquele que se apresenta como sendo conhecedor de tudo, né, da história. Mas isso seria, no caso das memórias, também incompatível. Porque o autor das memórias ele tem um tom pessoal, confessional. É ele que entra o ingrediente na obra do Saramago, né? Então, eu coloco, de fato, os narradores não confiáveis servem para revelar, certo, um abismo, um intervalo entre o mundo de aparências e a realidade propriamente construída, vivida. E mostrar com isso, segundo a perspectiva do Lodge, e mostrar como os seres humanos distorcem e ocultam essa última, né, a realidade, se distorce. Mas, diferentemente do ser humano comum, o autor das memórias cria uma espécie de artifício mesmo da dúvida, da inquietação, da ambiguidade, constituindo em suas memórias um jogo
de ambiguidade, né, que é próprio do universo fictício, não é do relato, factual. Então, eu coloco o seguinte: se episódios da infância vividos e relatados por Saramago em suas pequenas memórias, oscilando entre o mundo de aparência e o universo relatado, é porque sua matéria narrada, no caso estas memórias, associando sua experiência vivida na infância e o relato dessa experiência, parece girar sob o artifício da dúvida e da incerteza. De um jogo próprio do universo ficcional, que transpira a ambiguidade e a verdade da mentira no espaço e no tempo da fabulação. Sem que isso sequer iniba o que há de componente autobiográfico e da vivência do autor dessas memórias, as constantes e recorrentes incertezas, como jogo e artifício de criação artística, muitas vezes de forma explícita, como a gente viu durante a narração, nos permite dizer que o narrador dessa autobiografia é um narrador não confiável, ainda que não seja, de todo modo, uma personagem inventada. Ele cria, aqui e ali, um retrato falho ou enganador de si mesmo e também da realidade rememorada, no imbricamento do espaço com o tempo. Então, as memórias vão apontar para isso, né? O sujeito que está imbricado nesse tempo e nesse espaço, ele também é um sujeito, embora a gente reitere, né? E como ele mesmo disse, é um relato de suas memórias da infância, o autobiográfico. A vida do autor está ali. Mesmo assim, ele cria um jogo, um movimento de linguagem que é próprio do universo ficcional. Isso significa dizer que Bachelard e Saramago ficcionaliza muitos episódios que estão escritos e rememorados em suas memórias. Não tem tempo assim mais, né, para falar sobre o conto da Ilha Desconhecida, mas o que nós temos de muito recorrente naquela Ilha Desconhecida é o espaço limiar. O espaço limiar, que é o cronotopo de Bakhtin, né? Vou falar rapidamente aqui, se alguém quiser depois conversar. O espaço linear, o cronotopo linear, é um espaço, certo? Consagrado a decisões, certo? Ou a indecisões, a uma virada, né, simbolicamente, da vida, a uma mudança de vida. E esse limiar acontece lá na porta do rei. Então, ele vai à porta do rei pedir um barco e o rei não quer atender, né? Ele dificulta, porque ele vem dificultando sempre. Coloca para o primeiro secretário, ele passa para o segundo, passa para o terceiro, e termina na mulher da limpeza, que também não resolve nada quanto a isso. E ele chega um momento que ele diz que só sai dali quando o rei vier até ali e souber ouvir dele o que é que ele tem para dizer. E depois de ser pressionado por vários outros que estão ali na porta das petições, o rei pergunta, ele diz que quer um barco, né? Mas antes ele se deita na porta do rei. Então ninguém está ali, ninguém vai mais chegar até ali, né? Ele se deita na porta do rei. Então aquilo ali é um limiar. É um limiar, né? E o rei termina, depois de tanta conversa, discussão, termina dando esse barco. Só que esse barco, surpreendentemente, ele vai buscar lá no capitão, com a carta que o rei manda, né? Mas ele não consegue tripulantes. Ele não consegue tripulantes para o barco. Mas tem uma companhia da mulher da limpeza que abandona a vida de limpadora, digamos assim, do reino, né? Porque ela disse que quer agora limpar barcos, quer ter outras experiências. E nesse espaço, nessa busca permanente dessa ilha,
esse espaço, a ilha, passa a ser uma metáfora da própria vida, da interioridade do sujeito, né? Porque, primeiro, que ele não vai, exceto pelo sonho, ele sonha, certo? No momento que ele está lá no leme, que existem muitos tripulantes, certo? Que o barco tá cheio lá no porão de cavalos, de boi, de muitos animais. Então, pelo sonho, ele vai realizando isso, em busca dessa ilha desconhecida que nunca chega. Então, é um espaço, né? Ele é um espaço imaginário, não é um espaço físico, é um espaço imaginário que está dentro de cada um de nós. É como se essa ilha fosse um espaço de permanente busca, certo? Que é o eu procurando encontrar-se consigo mesmo. Que é o próprio narrador, o próprio homem, ele diz que deseja encontrar-se, né? Consigo mesmo. Então é aquilo que está dentro de cada um de nós, é um espaço que não está fora, está dentro. E como isso se dá, certo? Via os dois grandes mestres que ele fala, que é o mar e o barco, certo? Que representam movimentos, fluidez, dinamicidade da vida, uma eterna e permanente busca daquilo que nós somos para compreendermos o que fomos e o que somos no tempo e no espaço. Essa busca, ela pode ser pensada, é uma leitura que eu faço, ela pode ser metaforizada pela ideia de ponte de Nietzsche, lá em Assim Falou Zaratustra, porque ele diz o seguinte, que o mais importante da vida não é a meta, não é a meta, certo? Mas a ponte. Por quê? Porque essa ponte é a ideia de movimento, de travessia, é do mar, é do barco. Então, nesse barco, nessa travessia, nesse mar, nos vários movimentos, nós temos, portanto, uma dinamicidade que é a própria vida. Essa ilha está dentro de cada um de nós. Então, o narrador chega a essa concepção, certo? Chega a essa concepção que é, portanto, uma busca de nós mesmos. Então, se trata aí de um espaço imaginário, mas esse espaço imaginário vai se efetivar no conto, porque houve antes um espaço, né, um espaço físico, que é o limiar. Esse limiar, muitas vezes, nos causa medo, porque pressupõe desafios, aventuras, né? E o homem está dentro desse navio de aventuras, né? Desse barco de aventuras, se movimentando. E se movimentando em busca de encontrar não algo que está fora, que é exterioridade, mas algo que ele representa, que ele é, certo? A sua própria interioridade. Essa interioridade é a compreensão do sujeito consigo mesmo, se dá em relação ao homem, se dá em relação à própria mulher, né? Que é a ideia da limpeza, que também apostou no sonho do homem quanto à busca da ilha desconhecida. Ela também, nesse barco, ela encontrou-se consigo mesma, encontrando com o homem, certo? No espaço íntimo da cama, no barco. Portanto, as duas figuras, nesse contexto da embarcação, do mar, se constroem a partir, certo, de uma busca identitária, Para encerrar essa questão, eu diria o seguinte, aí eu vou ler para encerrar, certo? O barco poderia suprir os obstáculos do lugar distante. Mas o lugar distante não consiste nem no espaço físico, nem no espaço da natureza, mas dentro do próprio procurador, o homem, a mulher. Habita-lhe a alma
e se estabelece para além da percepção vivida, mas sentida, como se fosse um espaço de uma estranheza capaz de ser sentido como uma espécie de terceiro espaço, intimamente constituído. No teimo de sua busca à ilha desconhecida, ele parece, o homem, encontrar-se com aquilo que talvez o próprio destino lhe reserve. Abre aspas, sua absoluta identidade consigo mesmo, fecha aspas. É uma expressão de Bakhtin, quando analisa o cronotopo. Como sendo a identidade em permanente travessia, sugerindo a imagem do sujeito como centro organizativo em torno do qual a ilha que habita nele se faz, se efetiva e se constrói. Para lembrarmos, mais uma vez, o pensamento de Bakhtin, tem-se aí nesse processo de busca permanente a imagem fabular do homem que se constrói com base nos motivos de uma metamorfose e de uma identidade em permanente construção. Então era isso. Obrigado. Derivaldo, por essa aula. Na verdade, eu considero que foi muito mais do que uma palestra, foi uma aula onde nós pudemos conhecer determinados conceitos que dizem muito e que estão presentes na literatura. Sim, Vanice, teremos frequência, eu vou postar logo mais aqui, ok? Principalmente dois conceitos que me chamaram a atenção foi o de topofilia e topofobia, como o espaço que nos traz boas lembranças, que nos traz boas memórias, e a topofobia, que é exatamente o contrário, que é esse espaço em que a casa que não nos traz boas lembranças, que nos lembra dores, angústias, enfim. Então, esse trecho da apresentação do senhor me chamou bastante a atenção, evidentemente, além dos conceitos que o senhor traz pensando nos textos de Bachelard. Então, o espaço está aberto para aqueles que desejarem fazer suas considerações, seus comentários, algum questionamento ao professor Derivaldo, sintam-se à vontade. E eu postarei, sim, a lista de frequência agora. Algo que me lembrou bastante, eu não sei se a relação é essa, professor, mas tem um poema de Augusto dos Anjos intitulado Debaixo do Tamarindo, e no qual esse espaço me parece que é um espaço de topofobia. O que o senhor considera quando ele vai dizer da seguinte maneira: no tempo de meu pai, sob estes galhos, como uma vela fúnebre de cera, chorei bilhões de vezes com a canseira de inexorabilíssimos trabalhos. Então, quando o senhor fala em topofobia, me veio logo à memória, na lembrança, esse trecho do soneto Debaixo do Tamarindo de Augusto dos Anjos, como esse espaço, que não é um espaço de boas lembranças. Já no texto de Saramago, que o senhor traz trechos, eu considerei que sim, para ele esse espaço já seria de topofilia, né? Porque é um texto repleto de figuras de linguagens que vão vão lembrar esse espaço de um momento prazeroso, de um momento feliz, de boas lembranças. De fato, o texto do lembrado, né, de Augusto dos Anjos para você, de fato, pode ser pensado, não só esse, existem muitos outros poemas de Augusto dos Anjos, né, que remetem a essa concepção de um espaço que não é espaço que não é espaço configurador de proteção. Deveria ser, por exemplo, a Árvore da Serra. A Árvore da Serra é também esse espaço, né, não configurador de um espaço de proteção. Por quê? Porque a árvore é destruída. Eu não sei se todos vocês lembram, né, desse poema Árvore da Serra. Mas ele é um espaço, ele é um espaço que leva, inclusive, simbolicamente, à morte da humanidade. Por quê? Porque a morte do menino
estaria para a morte da humanidade, assim como a morte da árvore estaria para a morte da natureza. Então, não sei se vocês recordam, mas é mais ou menos assim. As árvores, meu filho, não têm alma, e esta árvore me serve de empecilho. É preciso, pois, cortá-la, meu filho, para que eu tenha uma velhice calma. O menino, escutando aquilo, disse: meu pai, por que a sua ira não se acalma? Não vês que em tudo tem o mesmo brilho? Deus pôs alma no cedro e no junquilho. Esta árvore, meu pai, possui a minha alma. Disse isso numa rogativa, e a árvore, ouvindo a pátria serra, caiu aos golpes do machado bronco, e o moço triste, agarrado ao tronco, nunca mais se levantou da terra. Então veja que essa árvore, ela digamos, ela entra no processo que a gente vê hoje de completa destruição da natureza. Então, esse espaço ali, ele não pode ser pensado como um espaço topofílico. A princípio, ele deveria ser topofílico, porque a natureza é para nos proteger da vida. Mas aquele espaço ali é de melancolia, de tristeza e de morte. Então, a princípio, né, ele representaria esse espaço topofílico. Mas o que se efetiva é justamente o espaço de destruição e de morte. Então, Muito obrigada, professor. É um tema assim, eu não sei se tem estudos sobre a poética de Augusto dos Anjos, à luz disso, mas é um tema muito promissor. Assim como é em outros poetas, né? Porque ocorre na literatura de sempre. Então, se você tem personagens num livro, num poema, ou num conto, ou num romance, você tem espaço. Né? E se você tem espaço, você tem tempo, porque seja um tempo psicológico, como eu falei, ou seja um tempo de sucessão linear, de datas, né? De tempos previsíveis. Então, tempos previsíveis ou imprevisíveis, e o que se efetiva no conto, no romance, nas narrativas, é a presença de um sujeito que ocupa um dado local, seja um chão, uma cama, um quarto, uma praia, num dado tempo. Seja um tempo que está dentro dele, ou seja um tempo da exterioridade. Então, de modo que toda a literatura ela traz a expressão de sua linguagem, de sua feitura, a problemática do tempo e do espaço. Mais uma vez, muito obrigada, professor Derivaldo, por todas esse compartilhamento aqui de conhecimento conosco. O LIGEP se agradece, o professor Hermano, enquanto coordenador do grupo e também coordenador desse primeiro Congresso Internacional de Estudos Saramaguianos. Foi uma honra contar com a presença do senhor nesse congresso. Então, eu que agradeço a organização, né, do evento, a você, Maísa, pela colaboração, ao monitor, Guilherme, a Matheus, que entrou várias vezes em contato comigo, enfim, né, agradeço igualmente a todos que aqui estiveram, né, colaborando, né, com a sua presença, com a sua escuta, certo? Que de alguma forma, ou direto ou indiretamente, é uma forma de interação, mesmo quando se está calado, né? Mesmo quando se está à escuta, né? Chama de, é preciso ter uma escuta da natureza, certo? Então, eu agradeço imensamente a cada um de vocês, a todos vocês e a todas, pela presença aqui, que, a meu ver, é uma forma também de manifestar o interesse pela temática, né? Pela problemática. Então, obrigado, Cristiane. Né? Enfim, deixo aqui o meu abraço apertado, né? Cheio de afetos